Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Giva. Queremos falar hoje sobre o Instituto da Imunidade Parlamentar. Especificamente, vamos analisar o caso do deputado Nicolas Ferreira, que no dia 8 de março, né, Dia da Mulher, ele proferiu um discurso no plenário da Câmara e esse discurso foi bastante criticado por parte de muitas entidades e muitos movimentos, enfim, e parlamentares também abriram processo contra ele, e abriram processo no STF, abriram processo de cassação no Conselho de Ética por quebra de decoro, enfim. O deputado Nicolas Ferreira estava ou não acobertado pelo manto da imunidade parlamentar? Primeiro gostaríamos de esclarecer que existem duas espécies de imunidade. A material, que é sobre palavras e votos, está lá no artigo 53 da Constituição. A imunidade formal, sobre prisão e processo. E também queremos esclarecer que a imunidade, doutrina e jurisprudência do STF já assentou, consolidou o entendimento de que a imunidade parlamentar material dentro do recinto da casa, ou seja, no parlamento, no plenário da casa, quando ele ali profere os seus votos, suas palavras, o parlamentar, o deputado, o senador, é a imunidade caracterizada como absoluta, ou seja, ela não pode ser afastada e ele não pode ser criminalizado, nem penal, nem responsabilizado nem penal, nem civilmente, ou seja, nem responde por crime, nem responde, por exemplo, por dano moral no campo civil. Já a imunidade relativa, quando ele se encontra fora da casa, o entendimento da doutrina do STF é que fora do recinto da casa, por exemplo, numa entrevista, enfim, em qualquer lugar que ele se encontre, que esteja na casa, no recinto da casa parlamentar, tem que haver uma relação com a função. Se a imunidade não tem, se as suas palavras ali naquele momento proferidas não têm relação com a função, então ele poderá sim ser responsabilizado penal e civilmente e ainda também politicamente. O fato é que temos vários casos na jurisprudência brasileira e também na vida política brasileira de parlamentares que usaram do seu direito da sua imunidade, esclarecendo que a imunidade ela é uma prerrogativa da função. Ela não é um privilégio. Se fosse um privilégio, ela estaria ligada à pessoa do parlamentar. Mas ela é uma prerrogativa, não está ligada à pessoa, está ligada à função do parlamentar. Temos alguns casos. O primeiro dele, o que eu gostaria de citar pelo menos três aqui agora. O primeiro deles é o deputado Jair Messias Bolsonaro, quando da votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ele fez uma homenagem a um coronel, o coronel Ustra, e ali foi, várias pessoas o criticaram, porque disseram que o coronel Ustra, enfim, não vamos adentrar nesse mérito, mas que ele era um ditador e, enfim, estava o Bolsonaro ali fazendo apologia ao crime de tortura. No entanto, não ficou configurado isso, porque ele estava no plenário da casa, ele estava ali usando do seu voto, e ali entendeu-se que a imunidade era absoluta. Mas, politicamente, ele pode sim ser responsabilizado. Abrir um processo de cassação no Conselho de Ética, ele foi absolvido por 9 votos a 1. Temos o caso conhecidíssimo, relativamente recente, do deputado Daniel Silveira. O Daniel Silveira foi em uma rede social, salvo engano, no YouTube, e ali proferiu várias palavras, ameaçando o ministro do STF, ameaçando famílias e incitando violência, e, enfim. O STF entendeu que naquele momento ali ele não estava acobertado pelo manto da imunidade parlamentar material, porque estava fora do recinto da casa e o que ele falava não tinha relação com a função parlamentar. O Daniel Silveira, inclusive, quando foram prendê-lo, ele disse: podem vir que eu estou acobertado pelo manto da imunidade, e não estava no entendimento da Suprema Corte. O fato é que ele também nem poderia ser preso, o parlamentar só pode ser preso se em flagrante delito de crime inafiançável. No entanto, entendeu-se que ali era um crime permanente, era um crime que cabia sim a prisão do parlamentar, inclusive a Câmara dos Deputados, manteve a prisão do Daniel Silveira. O fato é que ele foi responsabilizado criminalmente e ele foi, inclusive, depois condenado por uma série de outros crimes. Também recentemente, muito bem recente, o deputado Eduardo Bolsonaro fez duras críticas à parlamentar, também deputada Tabata Amaral, do PSB, dizendo que quando ela fazia a defesa dos absolventes íntimos para mulheres vulneráveis, ela estava, na verdade, fazendo um lobby para um empresário, o proprietário da Procter Gamble, que é uma empresa que trabalha fabricando esse tipo de material. Enfim,
ela entrou com a queixa-crime no STF, a queixa-crime foi recebida. O ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, ele disse o seguinte, que ele estava ali, excedeu a crítica parlamentar e não estava no exercício da função parlamentar. Havia ali, na verdade, uma disputa política entre os dois parlamentares, e ele não estava no exercício, portanto a imunidade era relativa e poderia ser afastada, e o foi, e a denúncia, a queixa foi recebida sim pelo STF. Por fim, o caso do deputado Nicolas Ferreira. Pegou uma peruca, colocou e disse que falou várias coisas lá sobre as mulheres, criticando mulheres trans e tal, enfim. Defendendo ele, a ideologia dele, defendendo ele, o público, a população que o elegeu. No meu entendimento, pelo que eu estudo do entendimento do STF, pelo que eu estudo do entendimento da doutrina, o deputado Nicolas Ferreira não será responsabilizado nem criminal nem civilmente. Aí algumas pessoas, o leigo poderá dizer, mas a imunidade não pode acobertar crimes, o cometimento de crimes. No entanto, a Constituição assegura que no exercício da função a imunidade é absoluta, portanto não pode ser afastada. A única coisa que ele pode ser é responsabilizado se politicamente aberto um processo de cassação contra ele no Conselho de Ética, e aí ele poderá ser cassado politicamente. Mas ali, por conta daquela fala dele, ele não poderá ser responsabilizado. O professor Flávio Martins, no seu livro Curso de Direito Constitucional, ele faz uma ressalva com relação à questão da imunidade do parlamentar. Ele assenta que, de fato, a imunidade é e deve ser mantida assim, porque ali é uma ideologia política que o parlamentar defende, a ideologia de quem o elegeu. Querendo ou não, discordando ou não, aceitando ou não aquela ideologia, devemos sim permitir que ela exista. Agora, fora disso, a imunidade, ou melhor dizendo, a expressão, a livre manifestação do pensamento de um parlamentar é diferente da nossa, de nós como cidadãos comuns. A imunidade, ela não é em sentido absoluto, a liberdade de expressão do pensamento não é um direito absoluto. Ela não é um direito absoluto no sentido de que tudo que nós podemos falar, tudo que quisermos, não. Apologia a crimes, apologia enfim, incitação à violência, nada disso pode ser feito. Se o fizermos, poderemos ser responsabilizados, tanto criminal quanto civilmente. Não é questão de censura. Temos um caso bem conhecido na jurisprudência brasileira, o caso Evanger, em que um livro foi determinado que fosse retirado de circulação porque aquele livro estava praticando ali o crime de racismo e o livro foi retirado. Não é censura, então é preciso entender, é preciso conhecer esse instituto da liberdade de expressão do pensamento. Não é um direito absoluto. Em relação à imunidade material, essa sim, no interior do recinto da casa, seja da Câmara, seja do Senado, ela é sim absoluta. Fora da casa, ela tem que ter uma relação direta com a função do parlamentar, ok? Obrigado, galera. Forte abraço. Curta, comenta, compartilha.